Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Que prazer, que alegria. Estamos juntos mais uma vez no programa de toda segunda-feira que repercute durante toda a semana. Portanto, muito obrigado pela audiência crescente, pelo carinho e pela companhia. Ele é médico, empresário, fundador de um dos maiores grupos de educação e de saúde do nosso país. Natural de Souza, no sertão paraibano, em Campina Grande, fincou alicerces que garantiram investimentos que geraram um novo capítulo na história de uma cidade que, por natureza, é superlativa. É integrante de família política tradicional da Paraíba, já até disputou o mandato e nunca fechou as portas para a política. Mas agora, nas eleições de 2026, tem sido muito lembrado e cortejado para disputar uma vaga numa chapa majoritária. Uma suplência de senador é uma das possibilidades. Para confirmar esse interesse, ele se afastou da fundação que administra o Hospital Help, o maior e mais moderno do estado, erguido em Campina Grande, no coração da Paraíba. Uma fundação também que dialoga com a Unifacisa, Centro de Formação Universitária de destaque no país. Hoje é a hora H de Dalton Roberto Benevides Gadelha, ou simplesmente como a Paraíba chama, Dalton Gadelha, o homem que gosta de sonhar o impossível. Paraibanos e paraibanas, eu sou o Heron Cid. Você está comigo agora na TV Norte Paraíba. E a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Paraibanos e paraibanas, a partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação aqui na Hora H. Além de acompanhar o programa na TV Norte Paraíba, canal aberto em João Pessoa, Rede TV no estado, canal 10 em Campina Grande, Rainha da Borborema no canal 7. Você também pode assistir e compartilhar no YouTube. Está na sua tela aí, youtube.com/TV Norte Paraíba, para você deixar sua mensagem, o seu comentário, a sua participação e também compartilhar com quem você quiser, para onde você quiser. Será um prazer poder falar com você aqui nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar direto no Instagram. Você tem um Instagram e o meu é fácil, só digitar aí, pesquisa aí agora, Heron com H, depois Cid, C-I-D, Heron Cid. Será um prazer falar com você, como está sendo um prazer receber aqui meu querido amigo doutor Dalton Gadelha. Prazer muito grande. Obrigado por ter vindo. O que é isso, rapaz? Eu estava pensando que você não ia me chamar para vir para o seu programa. já tinha chamado. O problema é encaixar a sua agenda. Estava com ciúme, rapaz. Todo mundo vinha aqui no seu programa e eu nada, lá em Campina Grande. Liga para mim. Tão pertinho, né? Pois é, tão pertinho. 130 quilômetros dividindo a gente aqui. Se fosse lá na nossa terra, Souza, né? Minha e sua, né? Souza e Marisópolis é a mesma coisa. O trem já tinha que ter mais lenha para chegar. Já tinha chegado. Doutor Dalton, obrigado por ter vindo aqui. É um prazer falar contigo. Eu que agradeço pelo convite. Eu abri esse programa dizendo que Dalton Gadelha gosta de sonhar com o impossível. Aliás, em 2 eventos que eu estive acompanhando, eventos importantes de inauguração, de empreendimentos que o senhor lidera, eu vi no seu discurso um trecho dessa belíssima poesia, dessa versão de Chico Buarque e Rui Guerra, magistralmente cantada por Maria Bethânia. Sonhar o sonho impossível. Onde é que nasceu esse coração, esse sentimento de sonhar coisas que todo mundo acha no primeiro momento que é uma loucura, que não dá certo, que não vale a pena e que não vai acontecer? Heron, isso é juvenil. É juvenil e você lembra muito bem, ou não, as pessoas já falaram da aviação Gaivota. A aviação Gaivota fazia Recife, Cajazeiras. E chegava trazendo, passando por João Pessoa, por Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras. E ela levava todas as informações que nós precisávamos, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada disso. WhatsApp, eu ficava nem pensar. Aí, nossa senhora, isso aí só nos filmes de 007 é que a gente via coisa parecida com isso. Hoje superou, né? Hoje a realidade é muito mais importante do que aquela ficção. Pois bem, eu ficava sentado
no posto que se chamava de Posto de Eliezer Cavalcante, Posto S de Eliezer Cavalcante, que era que fazia as vezes da rodoviária lá em Souza. E eu ficava sentado lá no banquinho, com o Salomão, meu irmão, esperando a gaivota que trazia revista e jornal de tudo quanto é jeito e de tudo quanto era tempo. Mas para nós era tudo novo, era tudo novidade. E a gente lia tudo, de Tio Patinhas até a revista Realidade, que era a revista mais nobre na época, passando pelo Cruzeiro, Manchete, Veja, Placar, que era de futebol, Jornal do Comércio de Recife, Diário de Pernambuco, Jornal O Norte, Correio da Paraíba, Diário da Borborema. A gente ficava esperando essa montanha de informações, levávamos para casa e íamos ler aquilo tudo. E eu me afeiçoei à época por dois assuntos muito importantes que eles mudaram a história da humanidade. A corrida espacial, travada entre Estados Unidos e Rússia, então União Soviética, e que acabou que o russo botou Gagarin, né, foi o primeiro a dar a volta na Terra, foi Gagarin, né, a sair da nossa atmosfera, e depois o americano colocou o homem na Lua, Neil Armstrong. Então, eu lia isso tudo da corrida espacial. E o outro ponto que me interessava muito era transplante cardíaco, que foi feito por Christian Barnard em 1967, na cidade do Cabo, no Hospital Gran Sur. E esse tema me agradava muito, eu gostava muito de ler, porque eu ficava impressionado como é que a generosidade de uma família que doava um coração à outra era capaz de ressuscitar uma vida e manter essa vida por longo tempo. Isso me fascinava, brilhava os olhos. E eu lia essas coisas. Pensar em ser médico, sempre pensei, porque Zé Gadelha só queria advogado, engenheiro ou médico. Seu pai? Meu pai. Meu pai só queria não chegasse com outra profissão lá que ele não levava em consideração. Advogado e médico. Advogado, médico e engenheiro. Então, eu passei a me interessar pela medicina. Marcondes se formou em 66. Nessa época eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei a ficar estimulado pelo trabalho dele, observando ele lá na maternidade de Souza e tal, e lendo as matérias e fazendo trabalho para a escola, falando sobre esse tema, né? Nada mais do que uma coleção de informação de revistas leigas, mas para mim aquilo era a verdade absoluta, e me encantei pelo tema, me encantei por ser médico. Não pensava em ser cirurgião, porque eu tive poliomielite com 2 anos de idade. 2 anos. E tenho sequelas de poliomielite no braço esquerdo até hoje. Então, o cirurgião não podia. Mas pensar em ajudar, em contribuir. E aí veio a grande oportunidade, que foi a universidade e a construção do HELP. Comandar um hospital que hoje está autorizado a realizar não só o transplante cardíaco, como também o transplante hepático, de córnea e brevemente renal. Então nós temos eu realizei o sonho por outro ângulo, por outra forma, administrando um grande complexo hospitalar que tem uma equipe extraordinária e que hoje nós estamos habilitados a realizar transplante cardíaco no Hospital HELP, que eu dirijo lá em Campina Grande. Isso foi uma realização de um sonho juvenil. Vamos falar mais sobre isso. Senta aqui, fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Porque essa conversa está só começando, vai derivar também, inevitavelmente, para a política. E tem perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Eu dei a oportunidade de alguns colegas fazerem perguntas e eu achei que alguém ia perguntar sobre educação, sobre saúde, mas todos os 5 estão lhe perguntando sobre política. Isso é um sintoma muito grande sobre esse seu momento também, pessoal. Mas antes de... Pois não. São sintomas e eu ainda não tenho o diagnóstico. Vamos lá, vamos tentar diagnosticar. Puxar as imagens desse exame aqui. Doutor Daldo, o senhor faz uma fala aí, inicialmente, que cita 2 pessoas. Aliás, cita 2 situações. Cita o seu pai, o industrial José Gadelha, que exerceu forte influência política no sertão da Paraíba e que gerou, digamos assim, uma descendência também com a forte presença política. E, ao mesmo tempo, falou de uma questão de ordem pessoal, ter sido sequelado, vítima da poliomielite com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Tem uma história
se eu não estou enganado, não sei se você vai poder contar aqui, em que em algum momento o senhor ficou triste com algum episódio escolar e recebeu do seu pai um conselho, uma lição. Eu não sei se eu estou aqui, se eu estou com a memória boa. Está correto, Que memória história foi espetacular. essa e que importância teve essa conversa na mesa com seu pai? Olha, essa conversa obrigado a você por ter feito essa pergunta, porque essa conversa decidiu a minha vida. Eu tentava viver uma vida normal como consegui. Mas chegou uma idade, você sabe que aos 14 anos de idade, você começa, 12, 13, 14 anos, os hormônios começam a circular. E nada mais normal do que você se apaixonar nessa época. E se apaixonar por uma coleguinha de sala, que é uma coisa mais próxima ainda de acontecer. E isso aconteceu comigo. Só que essa pessoa que eu me apaixonei, essa coleguinha, ela era louca por voleibol. Aí já começou a largada mal para mim nisso, porque era uma coisa que me inviabilizava diante da concorrência, vamos chamar assim, na brincadeira. Então, porque eu não jogava vôlei, então era uma situação que afastava de certa forma, né? Embora houvesse o interesse juvenil dos dois lados, mas isso acabava afastando. E nós nunca namoramos e eu fui me afastando e um belo dia meu pai me encontra em casa, deitado na rede, naquele tempo era rede que a gente dormia, e eu deitado no quarto 3 dias, eu me alimentava mal, saía mal de quarto e tal, e ele chegou e encostou em mim, porque meu pai tinha uma qualidade extraordinária. Isso é que ele fez, que o fez grande empresário. Ele sabia ler as pessoas, ele sabia interpretar as pessoas. E aí ele encostou em mim e perguntou: meu filho, o que é que está acontecendo? Que você nunca foi assim. Você é uma criança alegre, vive correndo no meio do mundo e você está trancada aí, o que é que está acontecendo? E eu, nada, papai, não tem nada não e tal, e tentando desviar a conversa, não, me conte o que é que foi e tal. Me apertou muito, eu disse, não, papai, foi porque eu tirei uma nota muito ruim em matemática. Ele disse, não, desde quando que você já tirou uma nota boa em matemática? Não é isso. Sempre fui aluno ruim de matemática. Então, aí, acabei não contando. Como eu não contei, ele foi e disse, olha, meu filho, eu acho que eu sei o que é que está acontecendo. Eu acho que você está se comparando muito com as pessoas. E se você continuar se comparando, você vai achar muita gente, que tem muita gente melhor do que você. E vai se olhar para o outro lado, vai achar que tem muita gente pior do que você. E você não é pior, nem melhor do que ninguém. Faz a tua parte, que você vai encontrar o seu espaço e você vai crescer nessa trajetória. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. A minha cidade de Sousa era quase uma cidade totalmente de pessoas que não sabiam ler. O nível de instrução era muito baixo, né? E eu via meus irmãos, principalmente os mais velhos, Paulo, Marcondes e Buega, se destacando nos estudos no Colégio de Patos, inicialmente, depois nos colégios em Recife, na faculdade e tal. E eu observei aquele mundo, eu digo, rapaz, o meu mundo é a educação. Eu vou me envolver com a educação. E meu pai dizia sempre, se quiser trabalhar, não tem problema, vem para cá, puxar a cobra para os pés, como ele dizia, que era a enxada. Agora, se quiser estudar, vai ter todo o meu apoio. E aí eu não tive discussão. Essa conversa foi decisiva? Foi decisiva e eu comecei a estudar em Sousa, depois fui para o Recife, depois fui estudar medicina em Belo Horizonte, fiz residência médica lá, fiz especialização em ultrassonografia lá, acredito que tenha sido pioneiro em Campina Grande de ultrassonografia, lá com o pessoal de Vanderlei, que também, na mesma época, começou a fazer ultrassom. E aí fui fazendo a minha trajetória como médico em Campina Grande. E fiz clínica médica
Depois fiz especialização, mas fui mais ultrassonografista do que clínico, que eu fiz residência na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Como é que o jovem, o menino, o rapaz, o adolescente que não conseguia jogar vôlei, despertou para, na sua faculdade, na sua universidade, a Unifacisa, em Campina Grande, investir num esporte que não é muito comum aqui, um basquete, e ganhar esse time de basquete no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande, ganhar destaque nacional? Aí você definiu bem, investir. Porque, na verdade, eu investi financeiramente, porque a ideia foi do meu filho, Diego, que foi fazer pós-graduação na Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, e ele morava vizinho ao centro de treinamento do Boston Celtics. E aí, lá vendo os jogos do Boston, ele começou a se entusiasmar com a ideia de casar, como o americano casa, o esporte, o basquete, com a universidade. Eu estava construindo a arena da Unifacisa, e ele chegou e disse: papai, por que a gente não investe num time de basquete aqui na... Eu digo: mas meu filho, o povo aqui gosta de 13 Campinense. O povo aqui não... Será que vai dar certo isso? Vamos arriscar? Aí eu topei e comecei a investir no time. Rapaz... E deu em quê hoje? Um sucesso extraordinário. Sucesso extraordinário. Hoje, a cidade de Campinas respira o basquete. Hoje nós somos conhecidos nacionalmente como a capital nordestina do basquete. A capital brasileira do basquete é lá, Franca, em São Paulo. E a nordestina é Campina Grande. Só tem 2 times na primeira divisão do basquete. Só 2 times do Nordeste. A Unifacisa e o Fortaleza. Só os 2. E nós chegamos à condição de disputar a final com o Flamengo no Maracanãzinho lotado e perdemos por 6 pontos. O Flamengo que é um grande time, né? Oh, nossa senhora, domina o esporte, dominou durante muito tempo e ainda é protagonista, vai sempre às finais do campeonato. E nós conseguimos ganhar do Franca, ganhar do Minas e perdemos no Maracanãzinho, com o Maracanãzinho lotado para o Flamengo. Então isso foi uma coisa fantástica e hoje é um sucesso imenso. Aí eu não vou pegar esse link aqui de algo inusitado. Ao mesmo tempo, a sua Unifacisa investiu e criou um curso de aviação em Campina Grande. Por quê? Olha, porque... Tem a ver lá com a revista Realidade ainda? Tem alguma coisa? Tem um pouco, mas isso daí foi mais uma visão de mercado. Sim. E hoje a gente está vendo aí a situação do mercado de aviação. Hoje você não tem aeronave para comprar e nem tem piloto para botar no mercado. Eu me encontrei com o Roberto Stolpe, que era professor, é professor nosso do curso de aviação civil. Encontrei com ele nas férias lá em Trancoso, na Bahia. Ele estava com a esposa dele no mesmo hotel que eu estava com minha família. E ele disse: doutor Dalton, é impressionante, mas nós estamos com pilotos, muitos pilotos na Gol, na Azul, que é o caso dele, pilotando avião Boeing na Azul. Nós temos na KLM e até na Emirates. Nós estamos com profissionais lá. Eu até perguntei, e Nathalie, que era quem voava quando eu ia para Sousa com ela, que era a nossa instrutora lá, disse: Nathalie está voando também na Gol, está comandando Boeing. Encontrei com ela, mandou até um abraço para o senhor. Então, era um mercado que estava e que está até hoje. As fábricas não estão conseguindo entregar as encomendas e nem tem piloto no mercado, está faltando piloto no mercado. E aí veio a ideia da gente colocar um curso de aviação em Campina Grande. Aí nós vamos falar agora sobre a ideia de fazer uma conexão entre a formação que a Unifacisa faz e um hospital do porte, da envergadura, da ousadia, do vanguardismo, do HELP. Mas o senhor fala sobre isso depois do intervalo. Nós vamos ter que fazer uma parada aqui. Estou conversando hoje aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, com o empresário Dalton Gadelha. Daqui a pouco a gente volta, não mude de canal. Daqui a pouco, em instantes, a gente continua essa conversa na Hora H. Até já!
Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na Hora H, na TV Norte Paraíba, hoje conversando com o empresário Dalton Gadelha. Dr. Dalton Gadelha, que lidera, concebeu e liderou a construção e a execução, a implantação do Hospital HELP, um dos mais modernos do Brasil, que eu tive a oportunidade de instalar 3 vezes, pelo menos. No alicerce, depois na construção, depois na inauguração e depois no funcionamento. Gravamos ainda lá no tijolo, não sei se você lembra. Tijolo aparenta. Tijolo aparenta ainda. Doutor Dalton, o HELP fez, na última segunda-feira, completou 3 anos. Vai fazer uma semana que completou 3 anos. Como é que surgiu essa ideia? Qual é a proposta desse hospital que tem esse tamanho que a Paraíba testemunha e onde é que ele quer chegar? Olha, Heron, essa pergunta é muito interessante e eu comemorei muito esse 3º aniversário do HELP, porque São Francisco de Assis ensinava que primeiro você faça o que tem que ser feito, depois faça o que pode ser feito e logo você estará fazendo o que antes era impossível de ser feito. Eu gosto muito desse pensamento de São Francisco e alinhei esse pensamento para uma questão mais moderna, vamos dizer assim. Dizer que o impossível é uma coisa temporária. Então, nós começamos com a faculdade. Com a faculdade da área de humanas, depois passamos para a área de saúde, depois exatas e tal. E hoje nós temos 16 cursos, 5.700 alunos, né? No ecossistema todo nós temos 2.131 colaboradores, né, de todos os níveis. E essa ideia de fazer um hospital muito avançado é porque eu percebi que o mundo ia andar depressa demais. A partir do momento da internet e depois a outra revolução que aconteceu dentro da internet, que é a inteligência artificial. Eu digo que se a gente não montar uma estrutura que se conecte com o futuro, nós vamos ficar para trás. Então eu virei para minha filha, que é arquiteta, Carolina, e com os sócios dela, e disse: Carol, eu vou colocar aqui para vocês 2 frases na prancheta. Papai, isso não é moderno não, arquitetos hoje não tem mais prancheta não, mas coloca as suas frases. Eu disse, eu quero um hospital que já nasça no futuro. HELP, um hospital que já nasce no futuro. Esse é o primeiro conceito. Depois é que ser moderno não é só dominar o conhecimento e a tecnologia. Ser moderno é ser humano. Eu quero que vocês façam um hospital que seja moderno e humano. Coloquei isso, eles passaram 6 anos desenvolvendo o projeto do HELP, mas acertaram exatamente na mosca, no que eu queria de um hospital moderno e humano. Eu queria que o hospital se transformasse realmente no que prega o SUS, que é o mais bonito projeto social do mundo, mas no papel. E eu gostaria que isso acontecesse na realidade, na vida real, que todos os pacientes fossem atendidos da mesma forma, com o mesmo alojamento, com o mesmo médico, com o mesmo medicamento, com a mesma equipe de enfermagem, com os mesmos equipamentos, tudo valendo para o SUS e valendo para o particular e os convênios. E assim nós criamos um hospital filantrópico que tem o SEBAS, 60% do atendimento é filantropia e SUS e 40% particular e convênio. Então, esse hospital nasceu com esse conceito. O HELP é um SUS ideal. O SUS ideal. E nós fizemos também com o espírito de provocação, de mostrar que isso é possível, que você pode fazer isso, que o dirigente, que o político pode fazer isso, que o empresário pode fazer isso. E que a gestão pública também pode. E que a gestão pública deve e pode fazer isso.
Então, o HELP nasceu exatamente com esse espírito e avançou muito no conceito. Nós fizemos uma pesquisa recente, 90% da população que conhece, que já precisou do HELP, 90% aprovam o trabalho do HELP. Sobre essa história de um hospital que nasce no futuro, não faz pouco tempo, acho que um mês, em que o HELP assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal para comprar equipamentos muito modernos, sobretudo na área de robótica. O que é que o HELP vai ter que só o HELP já conseguiu nessa região aqui nossa, no Nordeste? Bom, aliás, tem um robô que só existe no HELP na América Latina, né? Nós temos lá a radiocirurgia, é o único hospital que tem o Trubin da Varian, que é um hospital que faz radiocirurgia, é o único equipamento que pode fazer essa radiocirurgia e nós fazemos. E nós fazemos para o paciente do SUS. Nós não tratamos, Heron, conta bancária. Nós tratamos pessoas. Então, tudo, você imaginar que um hospital tem um alojamento para o SUS, que o paciente tem todos os equipamentos que tem lá no apartamento particular, régua de gases, chamada de som e de imagem. A mesma hotelaria. A mesma hotelaria, um aparelho de ar-condicionado para cada paciente do SUS. Um jardim de inverno para cada leito do SUS. Onde o paciente pode, muitas vezes ele passa 40 dias na UTI, não sabe se está de dia, de noite, de madrugada, se está chovendo, se tem sol, se não tem. E isso ajuda muito no tratamento. Nós oferecemos isso ao paciente lá do SUS. Então, esse conceito novo é que é o SUS de verdade, é o SUS que nós desejamos. E não tem nada no mundo mais gratificante do que preencher a alma socialmente. O senhor, o Hospital HELP e o governo do estado, o governo de João Azevedo, assinaram um convênio para o Hospital HELP fazer algumas cirurgias, tanto do Opera Paraíba como cirurgias e tratamentos oncológicos. E aí eu fiquei vendo, durante aquele evento, a materialização do que a gente deveria ter e pregar, que era tirar os preconceitos que existem, muitas vezes, que alguns chamam de terceirização, do atendimento à população através de parcerias público-privadas. Porque para o cidadão, o que é que importa? É o atendimento ou é quem está atendendo? E o atendimento de qualidade. Então, acho que o governo do estado, com o HELP, deu essa demonstração. Como é esse convênio e que caminho se abre a partir dessa parceria? Olha, mas só concluindo daquele convênio que nós assinamos com a Caixa Econômica, da robótica. O equipamento chegou hoje em Recife, já foi autorizado pela Anvisa a ir para Campina Grande. Deixei o nosso pessoal trabalhando exclusivamente a questão da Receita Federal para que esse equipamento saia ainda amanhã de Recife para Campina Grande. E em 10, 15 dias nós estaremos realizando as cirurgias robóticas, que esse equipamento, que é o mais moderno equipamento que existe no mercado, que é o Da Vinci Xi, ele vai ter condições de atender também pacientes do SUS. O SUS já liberou 2 tipos de cirurgias para robótica. No caso, a cirurgia prostática e a endometriose, que são 2 cirurgias importantíssimas e que o resultado no robô é muito diferente. Agora, você perguntando sobre a questão do convênio... Parceria público-privada. O que aconteceu em Campina Grande é que nós recebemos, por ser um hospital filantrópico, nós recebemos emenda parlamentar, recursos do Fundo Nacional de Saúde, de comissões do Congresso Nacional, do Gabinete Civil da Presidência da República. Então, nós recebemos recursos que eram destinados exclusivamente para atendimento no HELP, e a prefeitura, por passar uma dificuldade tremenda, foi lá e utilizou esse recurso e até hoje não nos repassou. E isso daí foi uma coisa muito grave, Heron, porque eu tive que atravessar a rua, como diz lá em Souza, ir nos bancos e tomar 60 milhões de reais emprestado para que o hospital não morresse naquele momento. Chegou esse risco do colapso? Chegou o risco do colapso, como os outros hospitais. O senhor classifica aquilo como uma apropriação indébita? Classifico, sim, classifico.
Classifico como apropriação indébita, porque o recurso veio carimbado. Está judicializado. Foi destinado. Foi destinado. Só quem podia fazer uso desse recurso era o réu. Se cabia à prefeitura o repasse. O repasse. É tanto que nós não entramos com ação de cobrança. Nós entramos com a ação de obrigação de fazer. São coisas bem diferentes. Inclusive, isso é a intenção de alguns prefeitos, é de transformar esse tipo de ação em precatórios do município. Aí o prejuízo é terrível. Mas não é o caso. No caso, é a obrigação de fazer. Ele tinha a obrigação de passar esse recurso. É sobre isso que eu vou falar. Agora, eu tenho uma pergunta sobre esse tema aqui, que é do colega jornalista Anderson Soares, que apresenta aqui na TV Norte Paraíba o programa Liga 360 Debate, ao lado de Cláudia Carvalho. Ele tem uma pergunta para falar sobre esse tema aqui. A gente abre a tela aqui agora para trazer essa pergunta de Anderson Soares na tela. Alô, Anderson Soares. Heron, boa noite para você, boa noite ao seu entrevistado, Dalton Gadelha. Dalton, minha pergunta é a seguinte: em que momento, você tinha uma boa relação com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, em que momento essa relação degringolou? Obrigado, Anderson. Foi esse momento aí? Foi, exatamente, Anderson. Exatamente isso que eu estava respondendo anteriormente, antes de você fazer essa pergunta. Nós tínhamos uma relação, eu votei nele por 2 vezes, né? E esse recurso que foi repassado para nós, ele ficou com o recurso e não nos devolveu. Está judicializado, tem uma decisão para ele pagar, a gente parte desse recurso e o outro está aqui no tribunal. Nós vamos receber mais cedo ou mais tarde. Mas isso gerou um impacto muito grande. Se fosse em outro hospital, público ou privado, talvez as pessoas dissessem: não, eu vou desistir disso aqui. Mas eu não podia desistir desse projeto do HELP. Então eu fui, atravessei a rua e tomei 60 milhões de reais emprestado. Para garantir o funcionamento. Para garantir o funcionamento. Nesse enredo tem um episódio aí em que houve, mesmo depois dessa sua fala, dessa sua denúncia, dessa publicização desse problema, houve um encontro entre o senhor, prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o secretário à época, Fábio Ramalho. Imaginava-se que aquele encontro pacificaria, traria as soluções devidas. Pois é. O que é que se perdeu no caminho? Olha, primeiro o seguinte, porque não ficou nada acertado ali. O que ficou acertado é que ele reconheceu a dívida e que iria trazer em 8 dias o plano de desembolso da prefeitura para com o HELP. Tudo bem, vamos aguardar o prefeito 8 dias. Só que na saída, por sugestão de Fábio Ramalho, virou e disse: não, vamos fazer uma fotografia aqui? Vamos registrar. Vamos registrar. Olha, eu confesso a você por uma questão de educação, mas não tinha nada firmado ainda. Ele iria passar em 8 dias para trazer o plano de desembolso. Acabou que fizeram a fotografia, fumaram o cachimbo da paz. Eu tive que, no outro dia, dizer que não. A gente estava iniciando uma conversa e que em 8 dias ele traria esse plano de desembolso. E 8 dias depois? 8 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias e tal. E foi quando eu perdi a paciência e nós judicializamos a questão. Isso é o que aconteceu exatamente dentro da minha sala, lá na Unifacisa, que ele foi lá com o secretário Fábio Ramalho, e eu estava acompanhado de Lafayette Gadelha, meu sobrinho, que era na época, hoje é doutor Wellington Filho, que está aqui comigo, era o procurador-geral do grupo, do ex-sistema Unifacisa. Ele estava lá comigo, presente nessa ocasião, para fazer o contrato de desembolso depois. Só que nunca mais apareceu. Perdemos a paciência e fizemos a judicialização do processo. O HELP se sente, nesse caso, lesado? Se sente. Eu não poderia dizer outra coisa. Ele teria que ter nos procurado, e nós procuramos vários interlocutores, pessoas próximo demais a eles, como é o caso de Gustavo Nogueira, que secretário, foi secretário de Cássio na prefeitura, foi secretário de Ronaldo, foi secretário de Cássio no governo do estado. Então, é uma pessoa que nós procuramos. Procurei o próprio Cássio. Sem nenhum avanço. O Cássio disse: eu não consigo falar com ele.
foi a resposta que Cássio. Eu soube respeitar a posição de Cássio. Falei absolutamente, tá bom, Cássio, muito obrigado e tal. Lhe surpreendeu esse comportamento? Não me surpreendeu, porque é o que todo mundo diz, que não consegue falar com ele. Não conseguia falar com ele na época. Eu não sei como está a situação hoje, mas na época não se conseguia falar com ele. E aí houve um afastamento que não poderíamos continuar dessa forma. O governador João Azevedo, interessado em resolver o problema da saúde em Campina Grande, via no HELP uma possibilidade de uma parceria muito grande com o Opera Paraíba e fez um convite para que eu viesse até a Granja Santana, junto com o Dr. Geraldo Medeiros e mais o secretário Ari Reis, que a gente firmasse uma parceria para que os pacientes do Opera Paraíba fossem operados lá no HELP. E ampliamos esse projeto para outras atividades médicas dentro do hospital. E funciona muito bem. E o governador virou para mim e disse: Dalton, a emenda que chegar aqui, pode ficar tranquilo que eu repasso. E repassou todas. Está acontecendo isso? Perfeitamente. A única, eu tenho uma que está lá com a conta já aberta e que eles vão depositar provavelmente na próxima semana, de R$1 milhão, que é o que está faltando para pagar todas as emendas que estavam atrasadas e que nós colocamos para o governo do Estado. Sobre esse tema, a gente vai derivar agora, na reta final do programa, para a política. Tem uma pergunta que vem, eu vou por etapa aqui, tem uma pergunta que vem de Campina Grande, mas trazer primeiro Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho apresenta aqui na TV Norte o programa Liga 360 Debates. A gente abre a tela agora para acompanhar essa pergunta de Cláudia Carvalho, é sobre política. Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite, Dalton. A minha pergunta é sobre o colégio eleitoral importantíssimo que é Campina Grande. Todos os candidatos ao governo estão de olho em ter uma representação na chapa vinda de Campina. Eu queria saber a sua opinião sobre a temperatura política atual, como Campina vê cada uma dessas candidaturas e qual é, na sua visão, o candidato que tem mais possibilidade de ganhar em Campina. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia, a você pela pergunta. Olha, veja bem, a temperatura em Campina hoje, eu posso lhe dizer, eu não publiquei essa pesquisa, mas eu realizei uma pesquisa pelo Instituto Opinião, que você conhece muito bem, e me deu um retrato dessa pesquisa. Eu não estou fazendo nenhuma provocação, nenhuma coisa, mas só que eu recebi esses dados e mostra essa questão da temperatura. Hoje, a posição hoje é de ampla margem de vitória do candidato Lucas Ribeiro. O atual governador. O atual governador. Hoje a temperatura é essa. Então, evidentemente que a campanha ainda não começou, mas se fosse realizada hoje, seria algo em torno aí de 44 a 11 para Cícero e 14 para o candidato Efraim Filho. Alguém como o senhor, radicado em Campina Grande, esse sentimento de momento é explicado pelo quê? Olha, por duas coisas. Primeiro, porque Campina adora votar nos candidatos dela. Isso é fato. A vida toda foi um comportamento do povo campinense, né? É um povo voluntarioso, um povo independente. Um povo que acredita na cidade, que acredita na tecnologia, na educação de lá, né? Na economia, e prefere votar nos candidatos da terra. Esse é o primeiro fator. O outro fator é que a administração do município ela é desastrosa. Eu não estou falando, não estou agredindo, não estou apenas constatando uma situação que, se você perguntar em Campina Grande, todo mundo vai responder a mesma coisa. Como é que está a administração do prefeito? Péssima. Ele está muito mal avaliado na cidade e isso tem favorecido o desenvolvimento político de Lucas, também ancorado pelo resultado administrativo que teve o governador João Azevedo. Então, esse é o fato. Nós vamos aprofundar mais nesse tema. Depois do intervalo, tem um intervalo chamando aqui para o último bloco desse programa, dessa entrevista palpitante com o empresário Dalton Gadelha. Ele vai disputar a eleição de 2022? Como é que andam as conversas e tratativas, por exemplo, com o ex-governador da Paraíba, João Azevedo?
Tem só especulações ou tem questões práticas em curso? Daqui a pouco as respostas aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje entrevistando o empresário Dalton Gadelha. Nesse bloco tem uma pergunta de uma colega querida, jornalista, e que vem de Campina Grande, terra onde Dalton Gadelha está radicado e tem presença empresarial e também política. Vamos abrir a tela agora para chamar Daniela Pimentel. Alô, Daniela Pimentel. Boa noite, Daniela. Oi, Aron, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor Dalton, o seu nome é cotado como suplente ao Senado ao lado do ex-governador João Azevedo. Eu queria saber, já foi feito algum convite formal nesse sentido? Existem algumas tratativas já em relação a isso? E quais seriam suas pautas caso o senhor seja realmente suplente do ex-governador João Azevedo? Obrigado, Daniela Pimentel, pela pergunta. Essa especulação só está no campo da especulação? Qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa? O que tem tratado, por exemplo, com o ex-governador João? Olha, veja bem, com o ex-governador João eu tenho tratado de temas institucionais, né? Nós estamos mantendo uma boa relação institucional, importante para o governo do Estado, importante para o nosso hospital e principalmente importante para a nossa sociedade. Mas do ponto de vista político, não houve nenhuma tratativa com relação à suplência. Aí você diz, por que um boato tão intenso, e pergunto tão mais, persistente? Por que o senhor se afastou da presidência da Fundação Pedro Américo, ou seja, num gesto de quem quer estar apto para o processo eleitoral? Sim, isso com certeza. Eu me afastei para ficar no ponto de disputar algum cargo, mas não especificamente o cargo de suplente do hoje candidato a senador João Azevedo. Não, a família estava envolvida num processo político muito grande, muito intenso, e eu, para dar uma contribuição política à cidade, ao Estado e também às pretensões de Souza e de Campina Grande, eu me afastei do cargo de diretor da Fundação Pedro Américo. Isso não significa dizer que eu serei candidato. Significa dizer que eu estou apto a disputar a eleição, qualquer que seja o cargo. Agora, você pergunta, rapaz, e de onde é que saiu esse boato? Esse boato, essa situação saiu de um pensamento que a população achou razoável, que achou que era possível, que achou interessante, dessa conexão do dia que nós assinamos o contrato, o convênio, lá no Teatro Facisa, que é lotado com mais de 1.500 pessoas, e foi realmente uma coisa assim muito feliz, muito agradável, porque estava ali aparecendo uma solução para os problemas, ou pelo menos uma grande contribuição para os problemas médicos de Campina Grande. Então houve uma euforia muito grande e daí começou a se pensar na possibilidade de dizer, olha, João tem que ter um candidato a suplente de Campina Grande. E no caso, Dalton seria Campina Grande e Souza. Essa especulação lhe agrada?
Olha, me agrada ser lembrado de ser suplente de senador, de ser deputado federal, senador, qualquer cargo. Agrada. Isso é um reconhecimento do trabalho. E essa possibilidade, ela está vinculada a João ou o senhor toparia ser suplente de outros postulantes? Não, eu não sei nem se se viria o convite de outros candidatos para analisar. Eu não estou nem analisando essa situação. Passei a analisar a situação do senador João Azevedo a partir desse momento, né? E acontecia também que nós estávamos em dúvida com relação ao lançamento de candidaturas dentro da família. Leonardo, Lafayette, Zé Gadelha e tal. E o meu nome sempre muito cogitado. E o pessoal diz, olha, rapaz, é melhor você ficar numa posição que permita uma disputa. E foi isso que eu fiz. Mas nada mais, nada menos do que essa situação. O senhor é sertanejo. Se esse cavalo passar, o senhor monta? Rapaz, olha, é uma tentação, né? Mas eu tenho que analisar isso com mais profundidade. E vou lhe explicar por quê. Porque o trabalho hoje nós temos um ecossistema que tem 6 verticais: educação, saúde, ciência e tecnologia, sociocultural, esporte e energias renováveis. Então, eu tenho, na dependência do nosso trabalho, eu tenho 2.131 famílias. Então, nós temos 38 CNPJ mergulhados nessa holding, que a base é a educação. E esse formato que nós criamos é o formato moderno da gestão, principalmente quem trabalha com esses campos que eu narrei e principalmente quem trabalha com saúde, tem que estar conectado nesse ecossistema nosso. Então, nós geramos a energia própria hoje do hospital. O hospital não paga um centavo de energia. Se fosse pagar, pagaria R$600 mil mês. Então, essas conexões todas que nós fizemos, eu preciso estar presente nela. O cargo de suplente de senador é um cargo que me atrairia porque eu poderia dar uma contribuição nessas áreas todas que eu citei e que seria plataforma minha de trabalho como eventualmente senador, trabalhar com essas áreas aqui no Nordeste e na Paraíba principalmente. Isso é o que eu pretenderia fazer, porque eu não teria necessidade de me afastar dos meus negócios, do meu trabalho, já que suplente de senador não é cargo, é função. Então, isso não atrapalharia, né? E me daria oportunidade de ir para os centros de discussões políticas tratar desse assunto. Por isso, a lógica da coisa é essa, tá? Aí esse boato saiu por conta disso. Como eu me afastei, aí disseram, não, já está tudo certo. Não tem nada certo, não conversei nada sobre esse assunto ainda com ninguém. Recebi uns convites, recebi, fiquei muito agradecido, né? Inclusive de presidente nacional do partido, né? Para disputar a senatória. Para disputar o Senado. Para disputar o Senado. Aliás, o senhor é do Podemos, né? Eu sou do Podemos. Vamos falar sobre o Podemos aqui, mas tem perguntas de colegas jornalistas ainda. A gente vai partir para um ping-pong agora, na reta final do programa, senão não dá tempo. A produção fala aqui comigo para identificar quem a gente chama nesse momento para perguntar ao doutor Dalton Gadelha. Eu vou chamar aqui a jornalista Sony Lacerda, minha colega jornalista que atua na área política, tem blog na área política, na cobertura política. Vamos abrir a tela aqui para trazer Sony Lacerda, depois tem Gutenberg Cardoso. Alô, Sony Lacerda. Olá, Heron. Gostaria de saber do empresário Dalton Gadelha se ele já reuniu a família, né, para saber qual caminho vai seguir nessas eleições, se vai apoiar a pré-candidatura do governador Lucas Ribeiro. Ele que é, inclusive, cotado para ser primeiro suplente do ex-governador João Azevedo, né, na disputa pelo Senado. Se a família pode sair dividida, inclusive, né, a exemplo do clã Cunha Lima. Obrigado, Sony Lacerda. E aí, doutor Dalton? Olha, Sony, veja bem, eu tenho conversado com a minha família e a posição com relação à chapa majoritária eu já tomei em 2 pontas importantes. Primeira de governador, de Lucas Ribeiro.
E depois a do senador João Azevedo, com quem eu também já declarei meu voto há muito tempo. Então, esses dois nós estamos certos. Resolvido isso. Resolvido, deputado federal Leonardo Gadelha, deputado estadual Lafayette Gadelha, que acabou de lançar hoje a candidatura dele a deputado, com muitas chances de vitória, de êxito. E Léo também. Estamos posicionados em duas chapas que têm uma cauda muito boa, tanto para deputado federal como para deputado estadual. E aí a possibilidade da gente fazer os dois candidatos, isso é verdadeiro. A decisão... A segunda vaga de senador? A segunda vaga eu ainda não decidi. Não tem? Não tem ainda decidido. Mesmo com um primo na disputa, André Gadelha? Mesmo com um primo, né, ele não me perguntou, não me comunicou que era candidato e ainda não conversou comigo, então eu não decidi. Você está entendendo? Mas se ele tivesse conversado comigo, se ele tivesse ou vier a conversar, mas até hoje ele não conversou comigo a esse respeito, embora a família toda esteja votando com ele. Rapidinho, senhor do Podemos, se depender do seu parecer, da sua opinião, da sua torcida, do seu empenho político, o Podemos firma também aliança com essa chapa que o senhor está apoiando? Olha, se eu já afirmei que eu estou, é o desejo meu que o partido também venha. Essa é uma tendência? A minha tendência é de votar com o Lula. Do partido também tem essa tendência? Eu acredito que sim, mas não é uma coisa decidida. Mas é uma coisa que isso daí tem sido decidido pelo presidente do partido na Paraíba, que é Leonardo Gadelha, pelos dois deputados federais que o partido tem, Romero Rodrigues e Rui Carneiro. Esses aí é que vão decidir o destino do partido. Agora, com relação ao meu voto, ao meu apoio, estou decidido por Lucas. Primeiro porque eu sou amigo da família há muito tempo. Eu fui candidato a vice-prefeito de Enivaldo Ribeiro na longínqua, mas famosíssima disputa que nós tivemos com Cássio no primeiro mandato de Cássio como prefeito de Campina Grande. Foi uma luta extraordinária, uma campanha das mais bonitas da história de Campina Grande. E de lá até hoje, eu guardo uma relação pessoal com a família muito boa, principalmente com o Enivaldo, que eu tenho o Enivaldo assim como uma espécie de um irmão mais velho, um conselheiro. Eu tomo café da manhã toda sexta-feira. Amanhã eu vou tomar café da manhã lá com ele. Toda sexta-feira a gente toma e é um papo agradabilíssimo. Principalmente porque o Enivaldo está sem freio, né? Então, o que ele fala. E é uma relação de amizade muito grande. Eu conheço a família toda desde criança. Esse pessoal que está aí, Aguinaldo, a própria senadora Daniela, todo mundo desde criança, convivendo muito bem. Então, essa escolha e crença num candidato jovem, bem relacionado com o povo, uma pessoa aberta, que trata todo mundo muito bem e que tem um projeto que está sendo realizado e eu acredito muito nisso. E essa coisa também que há um feedback com o João, uma relação com o João. É que João acredita em progresso, em desenvolvimento, em botar a máquina para funcionar em favor da sociedade e dos empresários. E isso é a minha música, isso é o que eu toco. Daí o pessoal começar a encontrar uma série de conexões, mas resolvido, convite, ainda não. Vamos lá, tem uma última pergunta aqui para encerrar o programa, na reta final, rapidinho. Gutenberg Cardoso, homem do Polêmica Paraíba, sempre tem polêmica. Qual será a de hoje de Gutenberg Cardoso? Abra a tela aqui para chamar Gutenberg Cardoso. É com você, Gutenberg. Boa noite, Heron. Boa noite, empresário Dalton Gadelha. Eu vou pedir permissão a Heron para fazer um registro. Um caminhão no centro de Souza, 14 horas, o sol quente. Lula pela primeira vez em Souza e pela primeira vez na Paraíba fazendo um discurso. Eu estava no palanque, alguém disse, aquele senhor acolá é Zé Gadelha. Ele mais 3 pessoas. E eu fiquei querendo conhecer Zé Gadelha. Desci do palco, do caminhão e fui conhecer seu pai, Zé Gadelha. E aí eu conheci a história de um grande homem que foi um grande empreendedor. Mas vamos à pergunta e à política. Minha pergunta é sobre a família Gadelha. O senhor vai votar em André Gadelha, candidato a senador do lado de Cícero? E Léo Gadelha, candidato a deputado federal, vai ficar com Lucas, Efraim ou Cícero?
E Dalton fica com quem? Lafayette Gadelha vai disputar para deputado estadual e com quem? São minhas perguntas. Obrigado, Gutenberg Cardoso, trazer um registro histórico. Gutenberg, muito obrigado por o seu relato e essa amizade nossa que é de muito tempo. Embora Souza e Cajazeiras briguem muito no futebol, mas nós temos uma amizade muito grande desde essa época. Valeu pelo registro que o senhor já tinha respondido, né? Eu já respondi que eu vou votar com o Lucas, vou votar com o João. E vou votar com Lafayette, que é candidato, sim, está decidido que Lafayette é candidato. Ele perguntou por onde Lafayette vai ser candidato pelo Partido Verde, PV. Pela Federação, Partido Verde, PT e PCdoB. Então isso está decidido. Vou votar com Leonardo, que é candidato pelo Podemos, junto com Rui Carneiro e Romero e grandes candidatos que tem, que eu não vou enumerar, porque eu sei que você está com tempo esgotado, mas essas decisões estão todas tomadas. Com relação a André não me procurou para saber se deveria ser candidato ou não. Então, a minha tendência é não votar com André, embora, se ele vier conversar, a gente pode alinhar algumas coisas, mas no momento não. Doutor Dalton Gadelha, as letras já estão subindo. Muito obrigado pela entrevista aqui, foi um prazer. Vamos voltar aqui, viu? Com certeza absoluta. Muito obrigado a você e aos seus telespectadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui na Hora H. A você de casa, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba. Boa noite e até a próxima segunda.